Pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos dar início então às nossas aulas não presenciais. O que eu pensei para a gente nessa primeira aula? Eu pensei em te fazer uma revisão dos assuntos que eu já abordei nas aulas presenciais. Tá? A gente fazer uma revisão, relembrar os conceitos que eu já mostrei para vocês então em sala de aula. Beleza? Outra coisa importante. Ao final de cada vídeo, tá? Vocês devem fazer um questionário que vai estar disponível para vocês lá no Google Classroom. Esse questionário vai ter um prazo para que vocês respondam ele. E é muito importante que vocês respondam. Vocês devem responder. Porque esse questionário vai fazer parte, tá, da avaliação de vocês. Ele vai compor o conceito final do bimestre. Então, por favor, galera, preencham esse questionário. Vocês devem preencher o questionário, beleza? Uma outra coisa importante é que eu vou tentar lembrar que ao mudar o slide eu tenho que citar qual que é o número daquele slide que eu estou utilizando. Por que isso? Alguns alunos, tá, infelizmente, não vão ter internet suficiente para poder ver os vídeos. Então, o que eu pensei de alternativa? Eu vou extrair o áudio desses vídeos, tá? E eu vou disponibilizar também o áudio, de maneira que o aluno tenha acesso tanto ao PDF dos slides, quanto também ao áudio. Então ele poderá acompanhar o áudio vendo os PDFs, o que vai facilitar um pouquinho para ele. Tá? Então a tendência é que, se eu não esquecer, eu vou falar o número do slide para que o aluno consiga se localizar, tá? E ver mais ou menos de que conteúdo que eu estou falando. Beleza, galera? Vamos começar então? Vamos lá então, bola para frente. Pessoal, então o slide 2 e 3 em sala de aula foi com o objetivo de eu contextualizar para vocês qual que era a importância do movimento oscilatório e do movimento periódico para o ser humano. Era mostrar para vocês que o movimento periódico e oscilatório é muito importante para a gente. Agora, tá? Para ser mais rápido, eu vou escolher uma estratégia um pouquinho diferente, que vai ser mostrar para vocês, em outros lugares, a importância do movimento periódico. Eu vou começar falando da respiração. Tá? E a respiração, ela é um movimento, ela muda, né, com o decorrer do tempo, mas é um movimento praticamente, tá, ou quase periódico. A minha respiração, eu tenho uma taxa de respiração, uma frequência de respiração. No ser humano varia, seres humanos adultos, variam entre 12 e 18 respirações por minuto, que mostra que nós temos então um movimento periódico no ato de respirar. Um outro exemplo seria no próprio batimento cardíaco. Nosso coração ele bate em uma taxa, né, em uma frequência por minutos. Geralmente, numa pessoa adulta, varia bastante, né, mas a gente pode citar lá em torno de 50 a 70 batimentos por minuto, mostrando um movimento ali quase que periódico do coração. Beleza? Outros exemplos de movimentos periódicos. O ciclo noite e dia. Nós temos a cada 24 horas o ciclo noite-dia. Né? O dia começa a cada 24 horas. Isso é um movimento periódico relacionado com o quê? Com o movimento de rotação da Terra. Tá? Um outro tipo de ciclo ou de movimento periódico no nosso dia a dia, os anos. Tá? Um ano ele corresponde a uma volta completa da Terra em translação em torno do Sol. Isso é o movimento periódico, os anos se repetem e mostra então a importância dos movimentos periódicos e oscilatórios no nosso dia a dia. Beleza? Mas vamos lá então. O que seria para a física de fato, tá, a definição de movimento periódico, ou a definição de um fenômeno periódico? Para a física, um fenômeno periódico é um fenômeno que se repete no tempo, sempre em intervalos de tempos iguais. Então é um fenômeno que se repete no tempo e ele se repete em intervalo de tempos iguais. Beleza? E esse intervalo de tempo que aquele fenômeno demora para acontecer, que ele demora para se repetir, nós chamamos de período. Período, então, é um intervalo de tempo que alguma coisa periódica demora para se repetir.
beleza? Como o período é um intervalo de tempo, e tempo no SI é dado em segundos, a unidade de período no SI é segundos também, tá? Vamos lá, exemplos clássicos da física de movimentos periódicos. Um primeiro exemplo seria o pêndulo simples. O pêndulo simples, então, ele é uma bolinha amarrada no fim de uma cordinha. Vamos, por enquanto, dizer que não existe atrito. Se não existe atrito, essa bolinha aqui vai ficar oscilando em algumas posições, tá? E no caso sem atrito, essa bolinha vai ficar oscilando com um período bem definido e de maneira quase que eterna. Beleza? Um outro exemplo de movimento periódico seria o oscilador harmônico simples, que nada mais é que uma massa amarrada no fim de uma mola, tá? E você empurra essa mola e você deixa ela oscilar livremente. Se eu desconsiderar o atrito, essa mola vai ficar oscilando, realizando um movimento periódico com um período bem definido, tá? Eternamente. É um outro exemplo de movimento periódico. Um outro exemplo de movimento periódico na física bem clássico, tá? Seria o movimento circular uniforme, slide 6. No movimento circular uniforme, uma partícula ela circunda um certo centro com uma velocidade tangencial constante. Tá? Ela começa em um certo ponto, ela dá a volta naquele círculo e volta para o mesmo tempo, e volta para o mesmo ponto, na realidade. Tá? Se ela faz isso com uma velocidade tangencial constante, ela consegue sempre dar uma volta em um intervalo de tempo igual, bem definido, em um período, beleza? Então, me caracterizando então um movimento periódico, beleza? Olha só, slide 7. Eu falei para vocês que eu posso caracterizar um movimento periódico através do período, que é a letra T, que é o intervalo de tempo em que alguma coisa periódica demora para se repetir. Tá? Mas eu também posso considerar uma outra grandeza que também caracteriza o movimento periódico, que é a frequência. A frequência, que é a letra F, beleza? Só que tem uma diferença entre a frequência e o período. Eu falei para vocês em sala que a frequência ela está ligada a uma palavra. Sempre que aparecer a palavra por, trata-se de frequência. A frequência vai ser a quantidade de oscilações ou de ciclos que ocorrem por segundo. Tá? Então a frequência é o número de oscilações ou ciclos que ocorrem por segundo. Sempre tem a palavra por. Então se aparecer o por, trata-se de frequência. No SI, slide 8, tá? Qual que seria a unidade de frequência? A unidade de frequência seria rotações, ciclos, oscilações por segundo, tá? Mas em homenagem ao físico alemão Hertz, atribuiu-se então a unidade no SI 1 sobre segundo de Hertz. A unidade de frequência no SI é Hertz, que significa ciclos por segundo. Um Hertz seria então um ciclo por segundo. Período é em segundo e frequência em Hertz, que seria ciclos por segundo, tá? No SI. Só que eu também tenho fora do SI outros tipos de unidades que são bastante utilizadas, tá? Então vamos lá. Um Hertz representa uma rotação por segundo ou um ciclo por segundo, mas eu também tenho, tá, uma frequência, por exemplo, RPM. O que seria um RPM? RPM seria rotações por minuto. Olha só, também tem a palavra por. Se tem a palavra por, é frequência. Então trata-se de frequência. Mas essa frequência aqui ela não está no SI, porque o SI utiliza o quê? Segundos, e aqui utiliza-se minutos, beleza? Então RPM é uma unidade de frequência, mas que não está no SI. Vamos lá então. Slide 9, pessoal, é o seguinte, slide 9 são exercícios, no slide 10 nós temos as respostas dos exercícios, eu peço que vocês façam, tá? Para que vocês respondam o questionário de maneira mais fácil, tá? Vocês têm que ter isso na mente de vocês bem desenvolvido e é importante que para isso vocês façam os exercícios, beleza?
Qualquer coisa, qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono de vocês. Vamos lá então. Slide 11. Então uma coisa muito importante que está relacionado, tá, aos movimentos periódicos e oscilatórios é os conceitos de onda. Beleza? Na realidade, né, a parte de oscilação e movimento periódico é uma introdução para a gente entrar no conceito de onda. Então, o que seria uma onda? Tá? Uma onda, se a gente for pegar a definição mais compacta, uma onda é uma perturbação que se propaga no meio. Então imagine que eu tenho aqui duas pessoas, elas seguram uma corda e a primeira pessoa ela faz um pulso, tá? Ela faz uma onda, uma crista aqui nessa corda. E esse pulso se propaga na corda em direção aqui à segunda pessoa. Da mesma maneira que aparece aqui nesse GIF animado, né? Então a pessoa lá, ela cria um pulso que se propaga até o fim da corda. Esse pulso é uma perturbação que se propaga em qual meio? No meio corda, beleza? Então é um pulso, uma perturbação que se propaga no meio corda. Slide 12. O que a gente pode aqui descrever em relação àquela situação do pulso numa corda? Duas coisas principais. Uma onda ela tem a fonte da onda e ela tem um meio de propagação. No caso da onda em uma corda, no exemplo anterior, quem gerava aquela onda? Qual que seria a fonte daquela onda? Seria a mão da pessoa. É ela que cria aquele pulso. Qual que seria o meio de propagação daquela onda? Seria a própria corda. A onda se propaga naquela corda. Beleza? Uma coisa importante, tá? O que a onda faz no meio corda? Qual que é a característica principal da onda? A onda, tá, é algo que ela consegue transferir energia de um ponto para o outro sem transportar matéria. Como assim, professor? Quando essa pessoa aqui ela faz o pulso na minha corda, esse pulso ele representa um ganho de energia na corda. Tá? Esse pulso é uma perturbação que ele representa um ganho de energia. A pessoa, para fazer aquele pulso, ela gastou energia. E esse pulso que carrega essa energia, ela se propaga pela corda. Mas a corda na mão da pessoa, antes e depois que passa o pulso, a corda continua no mesmo lugar. O pulso se propaga, mas a corda continua. Tá? Então ela transporta energia pelo pulso, mas sem transportar matéria, pois a corda, que seria a matéria, o que eu consigo pegar, ela permanece no mesmo lugar. Beleza? Vamos lá então, slide 13. Vamos então para um outro tipo de onda, só para a gente poder treinar um pouquinho aqui. Imagine então que um sujeito jogue aqui uma rolha em uma piscina e forme aqui várias ondas aqui no meio bidimensional. Primeira coisa, qual que seria a fonte dessa onda? A fonte dessa onda seria aqui a própria rolha, que ao cair na minha piscina, forma então essas ondas. Qual que seria o meio de propagação dessa onda? Aqui no caso, se propaga onde? Na água. Beleza? Vamos lá então, slide 14. Conceito de onda. Eu posso ter três tipos de ondas. Primeiro tipo, ondas unidimensionais, que são ondas que se propagam numa só direção. Como, por exemplo, uma onda que se propaga em uma corda. Ela se propaga somente na direção daquela corda. Mas eu posso ter também ondas bidimensionais, que são ondas que se propagam ao longo de um plano. Um exemplo é uma onda que se propaga em uma superfície de água. Tá? Eu tenho aqui no GIF animado um exemplo de um baterista que bate em um prato de bateria, e eu tenho aqui no prato de bateria, tá, como consequência, a formação de uma onda bidimensional que deforma o prato. Essa onda se propaga na superfície do prato, que é um plano, tá? Praticamente um plano, uma onda bidimensional. Nós também podemos ter as ondas tridimensionais. Eu tenho aqui um exemplo do filme Matrix, tá? Ali tem uma luta entre o Neo e o agente Smith, tá? Na hora que eles se batem, há a formação de uma onda de choque, que é uma onda de compressão e descompressão, compressão e rarefação. Essa onda de choque é um exemplo de uma onda sonora, tá? Só que uma escala de energia muito maior. Mas uma onda que se propaga em 3 dimensões. Beleza? Vamos lá então, slide 15. Natureza das ondas.
Em relação à natureza das ondas, nós podemos ter dois tipos de ondas, tá? Ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são ondas que elas necessitam deformar alguma coisa, deformar algum meio para poder se propagar. Tá? Um exemplo de onda mecânica é a onda sonora. Aqui no GIF animado, tá? Eu tenho 3 exemplos de ondas sonoras. E as ondas sonoras, o que elas são? Elas são a compressão, descompressão, tá? Compressão seguida de uma descompressão, que a gente chama na física de rarefação, do ar. Eu preciso deformar o ar para que o som se propague. Tá? Ondas mecânicas, elas necessitam deformar o meio para poder se propagar. Se elas necessitam de um meio para poder se propagar, elas não se propagam no vácuo. Uma coisa importante sobre ondas mecânicas é que elas não se propagam no vácuo, porque no vácuo, né, a priori, não teria nada, não existiria um meio. Tá? Ondas mecânicas não se propagam no vácuo. Então, se uma pessoa fala com você lá no espaço sideral, no vácuo, tá, você não vai escutar nada, porque não há um meio para que eu consiga deformar e eu consiga ter a propagação da onda sonora, que é uma onda mecânica. Tá? Outros exemplos de ondas mecânicas: ondas em cordas, ondas em lagos, tá? Ondas em materiais elásticos e assim por diante, são exemplos de ondas mecânicas. Slide 16, pessoal. Então, o outro tipo de onda que existe, tá, são as ondas eletromagnéticas, que são ondas compostas por campos elétricos e campos magnéticos. A priori, que a gente pode dizer que esses campos são perpendiculares entre si, tá? Mas ondas eletromagnéticas, então, apresentam campos elétricos e campos magnéticos. E uma coisa importante, essas ondas se propagam no vácuo, tá? Elas também se propagam em certos meios materiais. Exemplos de ondas eletromagnéticas. A luz. A luz é um exemplo. A gente pode associar isso, por exemplo, que o Sol emite luz lá do espaço sideral e a luz consegue percorrer o vácuo entre o Sol e a Terra e chegar até a gente. Então a luz é um exemplo de uma onda eletromagnética. O raio-x, as micro-ondas, ondas de rádio, tá? Infravermelho. Uma coisa importante, pessoal, o Bluetooth, as redes Wi-Fi, todas são compostas por ondas de rádio. Beleza? Vamos lá, vamos seguir lá. Slide 17. Tipos de ondas. Em relação aos tipos, nós podemos ter 2 tipos de ondas, tá? Ou melhor, 3 tipos de ondas. Vamos ver nesse slide aqui 2 tipos de ondas. Primeiro tipo, ondas transversais. Ondas transversais são ondas em que a direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Como assim, professor? Imagina aqui que eu tenho então uma mola, tá? E eu faço aqui essa mola está na horizontal, e eu faço aqui na vertical um pulso de onda, tá? A direção em que esse pulso vai vibrar a minha mola vai ser na direção vertical, mas a minha onda vai se propagar na direção horizontal, tá? Se eu pegar aqui o GIF animado de baixo, tá? Pega aqui, ó, seria vários pulsos em uma corda, tá? Pega aqui o pontinho vermelho. Esse pontinho vermelho ele vibra na vertical. Mas a minha onda, a crista da onda, ela se propaga para onde? Se propaga na horizontal. A direção de propagação é perpendicular à direção de vibração. Tá? Nas ondas longitudinais, a direção de propagação é a mesma da vibração. Então, se eu pegar aqui a minha mola na horizontal e eu comprimir ela e soltar essa compressão vai se propagar pela mola, tá? Mas olha só, a minha mola vai estar comprimida na horizontal e a direção da propagação daquela compressão da mola vai ser também na direção horizontal. Tá? Se eu pegar aqui uma onda sonora no ar, o que vai acontecer? Pega aqui uma partícula, uma molécula do ar, tá? Em vermelho, destacado em vermelho. Essa partícula, né, em uma onda sonora, uma onda de compressão, descompressão, ela vai ficar vibrando na horizontal. E minha onda sonora ela se propaga também na horizontal. Logo, nesse caso, a direção de propagação é a mesma da vibração. Então, ondas sonoras são ondas longitudinais. Ondas, por exemplo, em uma corda de violão, são ondas transversais. Beleza? Vamos lá então, pessoal, o slide 18, a gente vai pular, tá? Seria um exemplo de uma onda longitudinal em um trânsito, tá? Mas a gente não tem muito tempo para isso agora. Vamos lá.
Slide 19 a gente vai pular também, que seria aqui exemplos de ondas de choque, tá? Que seriam muito parecidos com ondas sonoras, mas com uma energia muito maior. A gente também vai pular. Slide 20, que seriam exemplos de ondas sonoras, tá? Filmadas com câmeras especiais, mas a gente não vai ter muito tempo, mas vocês podem visualizar como que é. Tá? Vamos então para o slide 21, o último tipo de onda, que são as ondas mistas. As ondas mistas são uma mistura dos dois casos anteriores. Tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter, por exemplo, em uma onda no mar, por exemplo, a minha onda se propaga aqui no sentido horizontal, tá? Mas se eu for pegar uma partícula do meio ali, água, ela vai ficar vibrando tanto na minha vertical quanto na horizontal, formando aqui uma espécie de círculo. Tá? Ela é uma mistura, a minha onda se propaga em uma direção, mas as partículas vibram tanto na mesma direção que a onda se propaga, quanto na direção perpendicular. É uma mistura dos dois casos. Beleza? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Qualquer dúvida, me procurem no atendimento síncrono. Passar bem, boa semana, qualquer coisa, estou à disposição.